E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora aqui com a gente na nossa Arquisérie, desvendando os grandes arquitetos, né? Aquela frase inicial, como eles fazem, por que que eles conseguem fazer e como nós também podemos fazer melhor ou igual ou melhor, quem sabe, né? Mas na verdade, a intenção aqui é lógico, né, de a gente produzir arquitetura, como esses arquitetos também produzem, e o nosso ponto-chave aqui, na verdade, lá no fundo mesmo, é adquirir o que a gente chama de repertório técnico. Né? Quem está ali na faculdade de arquitetura escuta isso e muito, né? Só que escuta de uma maneira, é, não é lúdica, tá? Mas de uma maneira de você pegar um todo, né, da arquitetura, o conceito, é bem assim, né? O partido é o conceito da arquitetura, né? O conceito que aquele arquiteto, né, por que que ele iniciou daquela forma, ou por que que ele colocou, é, por exemplo, certas disposições, né, daquele programa, daquela residência ou daquela edificação em tal locais. E também, né, o repertório de partido arquitetônico, porque que ele adotou aquele partido arquitetônico. Nós aqui não entramos nessa área mais conceitual, né, mais de partido. Nós entramos na parte mais técnica de como ele executou aquilo, né, como que ele conseguiu executar tal feito, né? Ó, que legal, né? Tal feito, como que ele conseguiu executar tal obra, né, executar tal edificação, pensar daquela forma, ou pensar, né, como a gente fala de parte técnica, nos elementos construtivos, né, estrutura, ou sistema construtivo, instalações e afins. Como que ele conseguiu fazer isso? Esse é o nosso foco aqui, mirar você nisso para que você adquira o que a gente chama de repertório técnico, né? Nós aqui, né, na plataforma Matriz, Nova Morada Brasil, colocamos como repertório técnico o quão importante isso é para a gente, o que nada mais do que eu estou fazendo aqui, né, filmando a tela do celular, nesse caso, você vai ver que tem alguns vídeos aí que a gente não filmou a tela do celular, mas a gente, é, a gente não filmou a tela do celular, a gente fez direto no computador ali, e alguns até de obra e de vídeo, enfim, né, no local, né, em loco, assim dizendo, né, partindo para essa área mais técnica também, né, o nosso palavreado, por isso que a gente chama aqui de arquisérie, né, os arquitetos gostam de colocar ali o arqui na frente, né. Então, o que a gente faz diariamente, que é o estudo da arquitetura, adquirindo um repertório, a gente resolveu colocar isso em vídeos, porque é muito, muito importante e a gente mira vocês aí, né? Produzimos isso para vocês ali, estudantes, né, de arquitetura, primeiro a quinto ano, ou os eternos estudantes como nós, e você vai ver que tem alguns vídeos aí que eu até falo, né, de obras já executadas de arquitetos até renomados, e você vê que ele também busca muitas, muitas referências. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. E também você, estudante de engenharia, né, primeiro a quinto ano, ou eternos estudantes que gosta ali, né? Aí a gente envolve mais a área da construção civil e a gente vai trabalhar na área da construção civil, né? Nós trabalhamos na área da construção civil, e também vocês aí, estudantes de edificações, aí um recado para vocês, né? Vocês estão ali estudando um geral, né? E a gente está ali, de uma certa forma, é, não é induzindo vocês, mas mostrando para vocês que não existe apenas um caminho, né, para vocês ali que estão iniciando. Aqueles que já optaram pela arquitetura ou engenharia estão seguindo esse caminho, e quem sabe aí, né, dar um start aí, talvez até mude, né, por ter aptidão, talvez por tal coisa, e entender o que pode mudar ali no meio do caminho, quem sabe, né?
tudo é possível, né? E está no meio do mesmo trabalho, né? Mas o pessoal ali que está fazendo edificações, né? É, a gente abre aqui os caminhos que ele pode seguir. Isso é muito importante, justamente porque a gente vê as pessoas, infelizmente, se decepcionando, né? É uma palavra até ruim de falar, né? Mas se decepcionando com a profissão lá no futuro, fez ali 5 anos de arquitetura ou de engenharia e olhou para trás e disse, pô, caramba, não era isso. Olha, uma coisa muito importante, não está sendo um bem-sucedido, né? Quantos e quantos profissionais que a gente viu que o mais difícil ele já fez faculdade e quando iniciou o trabalho ou hoje está sem trabalho, e isso é muito triste, né? E por que que a gente mira também ali no comecinho, que é a galera que começou a fazer curso de arquitetura ou de engenharia ou está fazendo edificações ainda? Por quê? Porque a gente é, cara, fica muito sentido quando a gente vê uma galera estudando, por exemplo, arquitetura e trabalhando em locais que não tem nada a ver, né? Fazendo arquitetura e trabalhando com telemarketing. Aí a gente começa a ter uma sacada e fala, cara, por que que esse cara não está trabalhando na área da arquitetura? Ah, ele está no primeiro ano, ou, cara, já vimos muitos recepcionistas de academia. Eu falo, aí, cara, aquilo me cutuca demais, né? Cara, me treme aqui o coração para que eu consiga mostrar para eles que é possível. Por quê? Porque na minha vida foi possível, né? No primeiro ano arrumar estágio, no terceiro mês de faculdade arrumar estágio, lógico que é possível. Por quê? Porque, claro, eu já tinha um direcionamento, gostava muito, porque eu fiz um curso técnico antes de desenho arquitetônico, tive aquele momento de aptidão, né? Um momento até hoje, né? Na verdade, de aptidão ao desenho arquitetônico, né? Uma pessoa me despertou a isso. E aí eu segui, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, pô, amei, né, o negócio, vi que era muito maior, né, a mente explode, e aí você vai em frente mesmo e tudo que eu via na arquitetura eu gostava, então eu tinha certeza. No momento de arrumar um estágio eu sabia já, né, então parte técnica, desenhar, porque eu vinha anteriormente ali de um desenho técnico. E aí só abriu o leque, né? As possibilidades de eu seguir. Trabalhei, estagiei em escritório de arquitetura, escritório de estrutura metálica, gerenciadora de projetos, empresas que urbanizavam, né? Favelas, né? Cara, eu consegui abrir um leque gigantesco e isso eu amei fazer e por isso que hoje temos aí o Nova Morada Brasil, que é um escritório de arquitetura e complementares, né? De complementares são os projetos de engenharia e é uma gama gigantesca. A gente viu, né, a possibilidade de, né, contribuir na formação dessa galera, né? Na educação da arquitetura e engenharia. Muito importante, você consegue sim de início já ali estagiar, tá? Com duas coisas muito rápidas, antes de a gente começar a fazer isso que a gente está fazendo, esse estudo, né, que a gente está fazendo dessa de uma reforma de uma residência, de um projeto que eu gosto muito dos portugueses, né? Projeto do pessoal, da galera ali de Portugal, do arquiteto de Portugal, cara, eu acho que eles têm uma sensibilidade fantástica. Hoje a gente vai ver uma arquitetura de interiores, né? Uma renovação. Ó, só um adendo, ó. Esse projeto que a gente tá vendo aqui do lado, ó, a gente fez um vídeo sobre ele aí, tá? Ele tá aparecendo aqui pra gente. A gente acabou fazendo um vídeo sobre ele também ali. Vou deixar no link aqui, muito interessante. Esse escritório é fantástico. A gente tem uns 3, 4 vídeos desse escritório, das arquiteturas, aí dos projetos que eles fazem, né? Então, é muito importante, porque a dica, já vou dar uma dica aqui. Isso que a gente está fazendo no repertório é um repertório técnico, gente, que a gente precisa e muito, tá? É, E se a gente adquire o repertório técnico,
E, né, uma das ferramentas, ou seja, a gente consegue desenhar, interpretar o que a gente está vendo na construção e a gente consegue desenhar, por exemplo, tecnicamente, mas não é desenhar de qualquer jeito não, é desenhar tecnicamente, né? Então, com traços, né, de desenho técnico mesmo, né? No AutoCAD ou no Revit ou na ferramenta que você usa, você consegue interpretar isso. Cara, por que que você não arrumou um estágio ainda? Ah, não arrumei porque não tem nenhum projeto. Cara, não consegui. Tá. Outra dica, monte o seu portfólio. Como? Você me pergunta, redesenhe a sua casa, o seu apartamento, faça um projeto do original e redesenhe ele com uma espécie de um projeto, espécie não, um projeto de reforma e ampliação, quem sabe? Ampliação de um apartamento não, mas por que não você fazer aí, transformar ele num loft, por exemplo? Por que não? Cara, desenha ele, faz as perspectivas à mão mesmo, desenha ele as fachadas, né? Se for uma residência, desenha as fachadas, os cortes, tecnicamente, dentro de uma das ferramentas, não precisa ser todas as ferramentas, faz as ilustrações, ali o conceito, né, dele, pega algumas imagens de, de, de sites mesmo, ou do que a gente está fazendo aqui, de alguns repertórios, né, do que a gente está fazendo, e vai lá e produz isso, como se fosse um projeto, como se você fosse apresentar para um cliente. E apresenta, por exemplo, aos seus pais, aos seus colegas de faculdade, por que não? Montou um portfólio técnico, monte o seu Instagram. Monte o seu Instagram. Monte ele ali como, por exemplo, exatamente isso que a gente está fazendo. Pega um projeto, uma imagem da internet, faz um post, faz algumas indicações do que você viu, do que você observou, que é isso que a gente está fazendo, que isso é o que importa para o arquiteto, e vai montando esse repertório. O que, que é o repertório? Se a gente buscar hoje pela linguagem, né, que a gente vê muito hoje, o repertório nada mais é do que a gente juntar informações na nossa mente, né? É um banco de dados, né? Assim dizendo, né, que a gente fala muito da informática, né? Trazendo para o dia de informática, ó, tecnologia, né? Informática é coisa do passado, tecnologia, né? É tecnologia. Então, é um grande banco de dados que a gente vai juntando informações muito, mas muito importantes para o nosso dia a dia e a nossa profissão. A gente tem que fazer isso, não tem como fugir disso, né? Por quê? Impressionante, a gente vai usar isso. A gente vai usar isso quando a gente traçar ali uma linha no papel em branco, a gente vai usar isso. É impressionante como a gente usa até hoje. Então, bora lá fazer aqui o nosso estudo diário de arquitetura e de repertório. Bora lá, então. Ó, a gente pegou um projeto de interiores, tá? É uma renovação de um apartamento e a gente vai ver como é importante a gente observar os detalhes e a gente ir buscar lá no fundo como tudo isso se executa. Porque a gente vê o belo, né? A gente vê a arquitetura executada, tal, bonitona, né? Uma arquitetura de interiores, por exemplo, nesse caso aqui. Nossa, que espaço legal que ele criou. É, mobiliário legal, iluminação legal, cores e tal. Cara, mas e aí, como executou? O que eu preciso observar de detalhe? Eu preciso seguir padrões de mercado, tá? Eu preciso realmente, de fato, seguir padrões de mercado? Eu posso projetar? Claro, né? Isso aí vai envolver um outro lado, né? Que é o que o cliente te passou. Mas nada mais é do que você, todos, todos os arquitetos fazem isso, independente do tamanho do cliente, né? E todos os projetos passam por isso, na verdade, né? Independente do tamanho desse cliente, do tamanho da obra, o mais importante é você absorver aquilo que o cliente deseja
né, o que ele espera para aquele local, é, você juntar informações, e aí quando você tem repertório também, isso é muito importante, e aí você conseguir condensar tudo isso nesse projeto futuro, no projeto, né, do seu cliente. E só conseguimos fazer isso quando temos repertório. Isso é muito, mas muito importante, por isso que a gente faz isso aqui. Bora lá detalhar então? Ele mostra essa primeira imagem, que é uma imagem muito provavelmente de uma sala, a gente vai desvendando, tô junto com você nessa desvendando aqui, e as coisas que a gente já começa a observar, cara, é muito interessante, ó. É o mobiliário ou é parede revestida, né? Esse espaço aqui, ó, é o mobiliário ou é parede revestida? E essa porta aqui? É uma porta de correr, né? Aqui tem uma outra porta parecida. Essa porta abre toda, que a gente percebeu que aqui, ó, tem uma espécie de uma maçaneta, né? Ali onde a gente consegue abrir a porta. Olha que interessante. Fugiu da lógica do mercado. Por isso que eu falei para vocês, a gente vai conseguir desenvolver algo desse tipo, né? Depois que a gente absorver ali do cliente o desejo dele e a gente inclui também o que ele deseja gastar também, o que, que a gente pode fazer ou não. Então, mas por exemplo, lá nesse projeto de repertório que eu falei para vocês montarem, legal vai se você conseguir montar valores, claro, para você ter uma noção, né, disso tudo, né? E aí você aprende muito mais, claro, né? O mobiliário XYZ faz uma cotação mesmo numa marcenaria e tal. Cara, se você tem esse projeto, você consegue fazer isso sem problema nenhum, né? Por exemplo, juntar os mobiliários, né? Quantidade de mobiliário, fazer um orçamento, por que não? Você vai desenvolvendo isso, esse tato, né? Por quê? O que que acontece? Por exemplo, você vai fazer um mobiliário, você vai fazer, por exemplo, isso que a gente marcou aqui. É certeza que todos, se for um marceneiro, claro, é um marceneiro muito provavelmente que fez, né? Toda essa parte aqui que a gente tá vendo é parte de marcenaria, né? Com toda certeza ele fez algumas perguntas para o arquiteto que é muito importante. E essas perguntas serão feitas para você, né? Como, por exemplo, pé direito, encaixe, ou estruturação dessa porta, né? Dessa porta ou dessa parede. Se ela tem desnível, né? O projeto tem um desnível no piso, por exemplo, desnível de ambiente, se vai ter um rodapé, o acabamento, o tipo de madeira, o que? Vai ter instalação de luminária, disjuntor, você vai usar ela como estrutura ou não, ou vai ter um revestimento ali internamente dela, né? Acústico ou não. Então vai seguir uma série de perguntas que é, é preciso ser respondida, né? A gente vai precisar responder ali, você vai criando isso, né? Essa manha, assim dizendo, né? Do mercado, né? Por exemplo, você vai fazer a gente vai desvendar aqui se é um forro, isso aqui ou não. Vamos tentar desvendar o se é a laje direto. Parece um forro, né? Parece um forro, tem até um corte ali. Tá, é um forro. E aí, né? A gente consegue conversar com a galera de forro, né? O pessoal é só área, tem tabica, não tem, você tem esse detalhe, vai ter furo de iluminação, não vai ter um rasgo de iluminação. Agora a galera tá fazendo muito rasgo, né? Faz um corte lá para colocar o LED. E aí, vai ter ou não isso, né? Que nível você vai atingir? Piso, por exemplo. O que que você vai fazer com o piso, né? É um piso de mármore? Tem paginação específica? Né? Tem desenho específico, a pedra vai ser cortada 40 por 40, 35 por 35, tem uma paginação certa, vai ter que medir na obra, o cara pode te entregar isso na obra e o instalador instala, ou a empresa de granito vai instalar isso. Então é uma série de coisas, né? Série de coisas, ó, uma série de detalhes do projeto que ou envolve você até detalhar isso para mostrar como é que vai ficar na obra, e serve ali de documento, né, um projeto, um manual, né, para que eles sigam na obra, ou é, você vai conseguir
executar na obra, né? Sem projeto. Porém, né, agora, por exemplo, você tem um piso lá que você consegue, que é uma cor única, você vai comprar um padrão de mercado e é só ir numa grande home center e comprar. Beleza, né? Você sabe a área quadrada, mas aí tem os detalhes. E rodapé? Vai ter rodapé ou não vai? Como vai ser o corte desse rodapé? Porque existem, por exemplo, pedras, tipo um porcelanato, aqueles porcelanatos de tamanhos maiores, né? Eles acabam deixando ele mais grosso. E aí o que acontece? Você não corta isso na hora, mas de jeito nenhum. Você corta, até corta. Mas, cara, pra ficar bonito, para não ter defeito, né, ou para você não estragar o porcelanato, que às vezes lasca lá, né, aquela parte que é lisa do porcelanato, tem o verniz, ele é vidrificado e tal, tem um monte de coisa. Cara, se lascar já era, acabou a graça do porcelanato. Então, você precisa mandar cortar fora. Olha isso, né? E aí, eu até te falo aqui, ó, quem é que faz essa paginação de corte? Uma pessoa que entende de projeto que trabalha dentro de empresas que cortam, né? Tem empresas especializadas que cortam porcelanato. Não é nem a marmoraria, tá? Empresas especializadas que só cortam porcelanato, justamente para esse tipo de trabalho. Vamos caminhar que a gente vai mostrando alguns detalhes e a importância de se mostrar o projeto e os detalhes fazem toda a diferença, né? E aí por isso que a gente observa muito aqui para a gente conseguir fazer nos nossos. Não é copiar projeto, é a gente observar, né? E conseguir ali tirar o máximo de proveito. Muito da arquitetura portuguesa, ó, tá vendo que tem um. Cara, você olha, tem um risco ali, um traço, né? Não sei se não tá encostado, o que que eles fazem, mas na verdade é um perfilzinho que eles põem para causar esse efeito. Essa coisa bem simplória, assim, é da arquitetura portuguesa, né? Esse conjunto aqui, ó, bem simples, né? E de manter até uma coisa, talvez deve ser original do prédio e tal, assim. Eles fazem muito isso. Isso é lindo, né? O piso aqui, ó, de madeira é lindo, né? E isso é muito legal. Então, a arquitetura portuguesa tem muito disso, né? Tá vendo? Ó, tem um rodapé aqui também, né? Tem muito disso, de ele conseguir preservar a arquitetura original e tratar isso, né? A gente tem bastante até projetos que a gente vê aqui. No Brasil tem uma startup chamada Yuka que faz muito isso, os projetos deles são muito, muito legais, né? Mantém praticamente o que tem, né? Existente e refaz ali é, com uns toques modernista, né? Mais moderno. Vamos passar que a gente vai ver detalhes, ó. Tudo isso aqui, existe padrão no mercado? Não existe, cara. Ó, olha que legal, ó. Olha a abertura esse puxador, né? Diferenciadíssimo, né? Cara, é difícil a gente achar aqui no Brasil pias, né? Empresas que fazem essa pia de inox, isso é sob padrão, né? Então, isso é tudo desenho. Olha o detalhe daqui, ó, da marcenaria, ó. Tá vendo como é importante a gente ir buscando, né? E a gente conseguir absorver o que eles querem passar pra gente, né? Esse desenho, essa simplicidade no desenho. Olha a iluminação, super simples, né? Então, essa simplicidade do desenho é muito, mas muito importante. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui e tirar uma dúvida, cara. Vocês observaram que aqui, ó, tá vendo? A gente vai descobrindo com você, ó, tem esse risco, né? E aí, quando a gente vai para cá, mantém o risco, cara. Fiquei na dúvida, mas vamos caminhar aqui e ver o que que é isso daqui. E aí, ó, esses armários, você já viu um armário parecido com esse em cozinhas? Cara, a gente não vê isso, né? A gente vê aquela coisa bem convencional. Então ele consegue trabalhar isso, ele sabe como executa, né? Isso, olha que interessante, ele deixou a madeira de estrutura, né, de divisas aparente e causa todo esse efeito. Essa madeira tá bem crua assim, eu acho muito legal isso, muito interessante, ó. Aqui a gente também tem outro tipo de revestimento. Olha que interessante, ó. O vão, né? Por que que ele conseguiu causar isso? Porque o vão que ele abre, ó, é chanfrado. E ele vai causando, né, todo esse detalhe de efeito. Vamos caminhar? Olha que bonito o detalhe, né? A porta, o batentezinho da porta aqui, né? Acaba, não tem aquela guarnição, né? Ao redor dela, como uma porta convencional. Aí eu te pergunto,
Quem desenha essa porta aí, né? Quem consegue executar isso daí? O marceneiro, mas quem desenha isso? O projetista, né? A gente precisa saber. Imagina assim, ó, você vai fazer uma porta e aí, eu quero fazer uma porta de entrada de 6 metros de altura. Tá bom, você quer fazer, mas como que você estrutura ela, né? E observa. A gente pode causar esse mesmo efeito não fazendo a porta, mas usando o mesmo material sobre, né, a bandeira da porta e dando esse acabamento. Muito, muito comum acontecer isso. E aí você vai ver que a porta pode ser pivotante ou pode ser. É que a galera usa mais a pivotante porque ela não tem a guarnição, né? Aí ela parece um pano único, né? E aí quando ela abre, você vê só o trecho que abre, o resto é fixo. Existem portas grandonas? Existem. Mas a gente pode causar o mesmo efeito, não precisando fazer uma porta tão grande, a não ser que você queira uma imponência, etc e tal, tá? Mas isso é muito importante, a gente saber como isso se desenha, porque se a gente manda essa porta, ó, eu tenho uma porta de pé direito aqui, né, de X, 2,80 aqui, né? Eu consigo fazer uma porta dessa num material XYZ, qual que é a espessura disso, né? Essa porta vai ficar muito grossa ou não, vai ficar muito pesada, como que a gente consegue estruturar? Precisa de uma parede para estruturar ela ou ela vai ter que ser pivotante, etc e tal. A gente precisa ter esse senso, né, de como se executa e as possibilidades de executar. Senão a gente não consegue projetar isso. E vamos passando que a gente vai observando mais coisas. Olha que interessante, aqui ele fez, né, um fechamento em vidro, né, que abre, olha que interessante aqui, olha, ele fixou uma porta de vidro na guarnição de madeira ali, né, para causar esse efeito. Os puxadores são um detalhe à parte, né, tipo de coifa, e aí, como é que se dá toda essa instalação? Também, se a gente não sabe como se dá, como é que funciona isso, cara, eu consigo instalar aqui numa laje, ou tem forro, então a gente começa a identificar algumas coisas. Se for, por exemplo, essa coifa aqui, ela for dutada aqui, o que que é dutada? Ela tem a coifa aqui, ó, né? Aqui tá o fogão aqui embaixo. O que acontece? Dutada é quando ela joga para fora, né? Então aqui tem a parede, ó, ela tem uma tubulação, né? Um duto que vai jogar isso para fora. Agora, quando ela é aquela que faz o trabalho dentro dela mesma, a gente não precisa disso. Aí a gente consegue identificar se tem forro ou não. Porque se a gente usa determinado tipo de elemento, né? Elemento, é, peça, né? Opa, me fugiu a memória aqui. A peça funcional ali, a coifa, o fogão, o que seja, a gente precisa saber da instalação, né? De que tipo de instalação que ela requer. Imagine assim, você pega um apartamento antigo, né, com um bom tempo de uso. Você pega um apartamento, por exemplo, de 10 anos atrás, que 10 a 15 anos atrás, que era muito comum, né? Vamos pegar para a galera fazer, né, esse tipo de retrofit aqui, ou de arquitetura de interiores que puxa para esse lado, né? O pessoal pega uns apartamentos mais antigos, de 20 a 25, a 30 anos, né? E o que que eles fazem? É, Na maioria das vezes, quando eles começam a instalar equipamentos, eles prevêem a mudança de toda a instalação elétrica. Por quê? Imagina assim, ó, de 30 anos atrás, a gente tinha, se a gente entrasse num apartamento, na parte elétrica, o máximo que a gente usaria, ali teria o fogão, para acender o fogão, na verdade. Agora a gente tem cooktop, que é da indução, né, que é aquele de elétrico. A gente não usava forno elétrico, agora tem forno elétrico. É, Equipamentos, né? A galera gosta de fazer aquelas cozinhas gourmets, né? Pô, equipamentos de monte, que equipamentos que usam uma boa carga, ar-condicionado, televisão, geralmente tem uma televisão em cada ambiente, internet,
Cara, olha a quantidade, né, de utensílios e equipamentos que entraram diferentemente de um apartamento que era feito o básico ali, que tinha uma televisão na sala, é, um, um, um fogão, né, para acender, a pessoa tinha um liquidificador, raramente tinha ali um micro-ondas. Cara, olha o tamanho, não tinha, né, internet, né, era o sistema do próprio prédio, né, aquele sistema de antena coletiva. E aí, cara, olha a quantidade de equipamentos que entra, né, ar-condicionado nem pensar, né. E aí precisa fazer essa mudança, e aí, como é que a gente compatibiliza tudo isso? Como que tudo isso é feito? Muito importante a gente saber como é que funcionam as instalações, hidráulica, elétrica, e aí, né, às vezes é tubulação de ferro, cara, como que a gente consegue garantir que ela tá boa? Às vezes tem que trocar toda a tubulação. Então a gente tem que ter essa percepção, né? Por isso que eu falo, não é só olhar o belo da arquitetura, o resultado final. Cara, por que que ele fez tudo isso? E o que, além mais, ele deve ter feito para conseguir deixar isso redondo? Não dá para dar uma cara bonita no apartamento sem deixar a infraestrutura do apartamento em ordem. Senão você dá um tiro no pé, né? Como se diz, né? Botou uma casca ali, bonita, quando começou a funcionar, na verdade nada funciona, né? Acaba tendo problema. Então, a gente tem que observar os detalhes, né? Ó, nesse caso aqui, ele quis causar esse efeito aqui, né? E não é um batente, né? Ele é uma peça de marcenaria. E aí eu te pergunto, como que se executa isso? O cara conhece bastante de marcenaria, né? Muito importante isso. É coisas, né, da nossa profissão que é super importante. Muito provavelmente muito provavelmente aqui foi instalado um forro de gesso sim, tá? Pelo desenho que ele está fazendo. Olha que interessante, essas portas, elas são portas de correr, né? E aí o trilho está lá em cima. Aí eu te pergunto, como que ele instalou esse trilho? Tá vendo? Ele teve que fixar talvez o trilho lá no teto. E aí ele tem que deixar o rasgo certinho da onde passa. Tudo isso é detalhado em projeto. Tudo isso é detalhado em projeto para que lá na obra isso aconteça, né? Isso precisa ser desenhado. E aí, o pessoal da marcenaria também precisa saber disso, né? De como tudo isso vai se dar. Imagine assim, ó, ele vai executar o forro, né? Nos ambientes aqui. Vamos pegar essa intersecção aqui, que é, precisa passar as portas de correr ali. Vai ter esse local onde a gente vai instalar essas portas de correr. Como executa isso? Se isso está detalhado em projeto, quem está coordenando a obra ali vai entender o que vai acontecer. E aí ele vai falar assim: olha, a gente precisa instalar um forro, né? As portas, nesse sentido aqui, entrou como mobiliário, tá? Não é aquela porta de construção civil, né? Assim, dizendo que tá lá, tem a área de alvenaria aberta, né? O vão de alvenaria vem encaixar a porta de madeira. Não. É esse sentido aqui que eles fizeram entrou como marcenaria, a etapa de marcenaria de obra. Então, foi detalhada essa porta, né, de como ela iria correr a altura. E aí, imagina assim, o cara veio fechando o forro. O que que acontece? Muito provavelmente, o pessoal da marcenaria teve que é, fornecer, né, o trilho de encaixe, né, o trilho de encaixe desse, né, do perfil que corre aqui, ó. O trilho de encaixe que está aqui dentro, o pessoal da marcenaria teve que fornecer isso. Para que, na hora que a pessoa põe o forro, ele vai lá e encaixa já, porque depois que colocou o forro não tem como mais encaixar. Né? Aí deixa ele lá pendurado, o pessoal acaba o forro, faz a pintura, aí quando entra com marcenaria, ele vai lá só encaixa a porta dele. Entendeu? Tá vendo? Que a gente tem vários procedimentos e a gente está tirando da arquitetura de interiores, né? De um desenho de interiores, é, esse repertório. Por quê? Porque a gente aprende a pensar, né? De como as coisas foram executadas. Se você aprende a pensar de como ela foi executada, você aprende a desenhar ela muito bem. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Vamos caminhar, a gente vai vendo mais detalhes, ó. Aqui as portas fechadas. E aí, observa que é, e aí, é, observa os detalhes. Como que a gente consegue deixar essa porta tão perto aqui, ó? Né, ó? Não tem abertura praticamente, né?
cara, tá bem encostado. E olha como a folha dessa porta, né? Provavelmente é uma folha maciça, ela tem uma espessura, uma boa espessura, né? Olha, observa aí que a espessura da porta é bem considerável. E aí, ela tem um trilho aqui embaixo também, que ela segura e esse trilho não sai. Como que ele estrutura isso? Essa porta vai ficar. Pô, como que ela trava? Ela fica batendo, assim dizendo, né? Fica, a parte de baixo dela fica solta. Como que ela corre? Né? Tem um guia ali que segura também para não destravar ela embaixo. Tudo isso a gente precisa ser observado. Imagine se ele vem aqui e fala. O cara projeta algo, né? É, interessante e tal, ficou bonito projetado. Aí o cara da marcenaria não avisa ou não detalha isso, né? E o cara vem e fala assim, ó, tem que colocar um trilho aqui embaixo. Aqui, ó, eu preciso colocar um trilho. E aí fica um trilho ou um dente aí passando, imagine isso. Né? Igual aqueles boxes de banheiro, né, que a gente vê. Cara, acabou, né, com o design, com esse piso, né, com toda essa fluidez que ele causou aqui, sem ter soleira, nada. E a gente observa aqui, ó, que ele tem um rasgo aqui também, que tem um trilho aí para encaixar. Olha, e olha como ele fez aqui, né? A gente vê geralmente a boneca, né? As bonecas que a gente chama nos encontros ali da onde tem os batentes e tal, ó. Não tem batente aqui, ó. Né? Não tem a boneca que é um ressalto que a gente fala aqui, um ressalto para cá e outro ressalto para cá, né? Não tem isso. Ele fez o fechamento encontrando. Então isso aqui é detalhe de marcenaria. Não é detalhe, né? É detalhe de marcenaria, de projeto, né? O arquiteto tem que projetar isso. E detalhes específicos, né? Do mobiliário. Tá vendo como a gente vai abrindo, né, o nosso conhecimento para ir adquirindo um repertório, observando, ó, ele criou um corredor de novo, né? Aqui deve ser uma chegada de um quarto. E, olha, a gente vai vendo os detalhes, né? O tipo de. Deve ser muito leve essa porta, né? De como empurrar, né, essa porta, né? A maçaneta, aqui tem outro detalhe também. Você vê que o mobiliário é muito bem feito, né? Porque ele precisa passar essa, ele quis passar essa imagem, né? Tá vendo como é diferente aqui, ó? Tem uma porta convencional aqui, ó. Como é bem diferente das que ele fez, né? Muito interessante, né? Ele causa isso, né? Ele quer causar isso. Muito legal. O mobiliário seguindo a mesma linha. E aí, detalhe da cozinha, né? Detalhe da iluminação, tá vendo? Toda essa composição é importante. Muito importante mesmo, ó. Olha que desenho bonito, né? Remete muito ao fechamento, né? Ao fechamento que ele fez lá. Muito bonito. Olha isso. Detalhe de design. Olha os puxadores, cara. Né? E isso aqui, ó. Os puxadores, não só os puxadores, mas ele quer que isso aqui apareça, ó, tá vendo? Esses veios da madeira. Ele quer que a natural da madeira apareça. Ele quer que esse rasgo apareça também e forme todo o desenho. Ele quer que isso aconteça. E a gente vê muito, né? Tá vendo como ele foge do planejado? E como que ele consegue projetar algo assim? Porque ele conhece o material. Muito, muito importante. Conhece como pode executar e o efeito que isso pode causar, como é que ele chega nesse efeito. Aqui é um detalhe, né? Muito provavelmente isso já existia aqui, né? Mas faz uma lareira. Ó, detalhe de novo. Ó, aqui, ó. Detalhe no fundo aqui também, ó, embaixo. Detalhe no encontro, detalhe que a gente acabou de ver, ó, tem iluminação dentro. Cara, como que ele consegue fazer isso? É observação de projeto. Aí ele desenha, né, um projeto em 3D para entender como ficaria todo esse mobiliário. Mais um outro desenho, né? Um desenho em plantas. Os portugueses fazem muito isso, ó, desenha só a parede interna, que é o que interessa agora, né? O que tem externo, né, no sentido, não vai ser utilizado, né? Qual a importância da espessura da parede? Nesse momento, não. Entendeu que não. E a gente só consegue executar isso porque a gente conhece de técnica construtiva, de acabamento e de como se faz as coisas. Beleza? Certo? Dica muito importante essa, hein? Vai visitar locais como marcenaria, por exemplo, né? Marcenaria, fábrica de móveis, né?
Tem uma diferença aí, né? Marcenaria de fábrica de móveis, tem uma marcenaria que faz só sob medida, tem marcenaria que faz só modular, né? Tem marcenarias que fazem é, mobiliários muito específicos, como, por exemplo, talhado, né? Que aí entra como carpintaria, que são os mobiliários, na sua maioria, né, maciços. Cara, muito legal você ver a produção dessa galera. Muito, mas muito legal. E ver essas diferenças que acontecem para você conseguir projetar, né? Como é que ele descobriu que essa madeira ele conseguiria causar esse efeito, né? O efeito, né, de deixar aparecendo. Muito usado na arquitetura brasileira também, viu? E os arquitetos brasileiros gostam de até de colocar cor aqui, né? Na fórmica, para dar um destaque e tal. Mas deixar ele vai ficar muito parecido com esse daqui, né? Aqui ele causou efeito. Aqui, ó. Deixa eu ver se. Aqui. Deixa eu ver, vamos ver. Aqui, ó. Aqui ele causou esse efeito, né? Ó. Tem uma fórmica em cima e tem a madeira crua aqui. Que é essa madeira crua, justamente é a madeira que ele fez a porta, a madeira que ele fez as prateleiras e aquele armário. Sacou qual é que é o nosso estudo? A importância de a gente desenvolver isso, né? Desenvolver isso e fomentar isso. Agora aqui eu peço encarecidamente a tua ajuda. Por quê? Porque foi uma necessidade que eu senti de fazer esse conteúdo, porque a gente observou os estagiários que chegavam lá para passar por uma entrevista no escritório. E aí a gente notou que eles estão achando, olha o que eu vou falar, e até não fiquem bravo comigo, mas estão achando que o Revit vai resolver o problema deles e que eles vão, assim, ser grandes arquitetos desenhando no Revit, ou no ArchiCAD, ou desenhando uma coisa 3D. Não é bem assim, gente. Né? Então, isso é muito importante. Esse repertório, porque os arquitetos até hoje fazem isso. A gente vê muita referência na arquitetura né, no projeto de arquitetos, por exemplo, brasileiro, você vê muita referência de outros arquitetos estrangeiros ou dos próprios brasileiros, né, da galera mais antiga, né, de uma outra geração. Por que eles fazem isso? Porque é muito importante. É muito importante isso. E também para que você aí, que está iniciando a sua carreira, consiga fazer um estágio muito mais rápido. Muito mais rápido. O mais rápido possível. É por isso muito mais rápido. Beleza? Então, seja generoso. Compartilha isso com seus amigos de curso, né, de edificações, arquitetura, engenharia, ou com seus amigos aí que está a fim de entrar, né, nessa carreira. Compartilha com eles. Manda um recadinho para eles, manda lá, manda um direct, faz um favor para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha isso e manda um direct para ele ou manda aí no WhatsApp da galera da faculdade e fala assim, ó, esse vídeo é muito importante para nós que estamos nos formando. Então, e aí a gente constrói ali uma grande sala de aula lá no YouTube, Plataforma Matriz, ou no Instagram, @plataforma matriz, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus.